Olá, meus amores, na nossa aula de português de hoje a gente vai conhecer a história do gato de botas, tá certo? E em seguida vamos realizar uma breve interpretação a respeito do que a gente ouviu e do que a gente entendeu, tá bom? Bom, meus amores, para a primeira parte da nossa aula de português eu vou contar para vocês a história do gato de botas. Preciso que vocês escutem com atenção, porque em seguida a gente vai fazer um exercício de interpretação sobre o que a gente entendeu, tá bom? Então, o título da nossa história é O Jantar Criado pelo Gato de Botas. E começa assim. Um homem morreu e deixou a seguinte herança para os filhos. Um moinho para o mais velho, um burro para o do meio e um gato para o mais novo. Um gato? O que eu vou fazer com ele? Perguntou o mais jovem. Mas o bichinho acabou se mostrando um companheiro e tanto para o seu dono. O gato pediu a ele um par de botas e um saco. Assim que recebeu os pertences, encheu o saco e correu para dentro da mata. Usou o farelo para caçar um coelho e depois ofereceu ao rei, mandando dizer que o presente era de um tal Marquês de Carabás. Seguiu fazendo o mesmo com outros animais, sempre presenteando o rei. Um dia, soube que o rei passaria pela floresta de carruagem com sua filha. Então, convenceu seu dono a tirar a roupa e entrar no rio ao lado. Quando o rei estava passando por ali, o gato gritou: "Socorro! Ajudem o Marquês de Carabás! Está se afogando!" O rei parou e o gato disse a ele: "Alguns ladrões passaram por aqui e roubaram as roupas do meu senhor." Então, o rei mandou seus guardas emprestarem roupas reais ao moço e convidou os dois para seguir com ele pelo passeio na carruagem. O gato, em vez de se juntar à excursão, foi convencer os agricultores da região a dizer que todas aquelas terras ao redor pertenciam ao Marquês de Carabás. Depois provocou um ogro, dono de um castelo que ficava ali perto. É verdade que um ogro consegue se transformar em outros animais? Num leão? Num rato? E no momento em que o ogro virou um rato, o gato o matou e se apropriou do castelo. Fez um belo jantar e quando seu dono passou por ali com o rei e sua filha, convidou todos para a refeição, que seria servida a convite do Marquês de Carabás. A essa altura, o rapaz já tinha conquistado a princesa, com quem acabou se casando. Bom, meus amores, agora que a tia já realizou a leitura com vocês, a gente vai precisar resolver esses exercíciozinhos da página 17, tá certo? A minha questão 1 diz o seguinte: circule a imagem que representa a herança recebida pelo filho mais jovem. E aqui abaixo vão aparecer 3 imagens que a gente vai circular somente a que representa a herança. Então vamos lá. A herança era um burro, era um moinho ou era um gato? E aí, de acordo com o que a gente leu, vocês vão marcar a opção correta, tá certo? Conseguiram marcar? Essa é bem fácil, né? Pronto. Aqui nesse pontinho, ainda na questão 1, ele pede que a gente estabeleça um diálogo, que a gente converse com a pessoa que está do nosso lado. E a pergunta é a seguinte: o que ele achou de sua herança? E aqui eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Acham que ele gostou de ter recebido esse presente? Acha que ele preferia outra coisa, mas que no final ele acabou gostando? Ou vocês acham que ele já ficou super animado com esse presente que ele recebeu? E vocês vão conversar um pouquinho com o papai e com a mamãe para saber a opinião deles também, tá certo? Para ver se está de acordo com a de vocês. Pronto? Então vamos aqui para a nossa página de número 18, tá bom, pessoal? Que é a segunda parte da nossa tarefinha. A minha questão 2 pergunta o seguinte: o gato armou um plano. O que foi que ele fez? E aqui abaixo eu tenho todas as partes do plano desse gato. E aí a gente tem que marcar, tem que assinalar qual foi a primeira parte, eu vou colocar o número 1. Na segunda parte do plano, eu vou colocar o número 2. Na terceira parte, eu vou colocar o número 3. E na quarta parte, a gente vai assinalar o número 4, tá certo? Então, de acordo com o que a gente entendeu da nossa história, a gente vai resolver essa questão 2. A tia vai ler para vocês o que vai dizendo cada quadradinho e vocês vão identificando por onde começa esse plano, tá certo? E onde terminou. O meu primeiro pontinho aqui fala o seguinte:
Numere a sequência de ações dele de acordo com o texto. Vejamos bem. O meu primeiro quadradinho aponta o seguinte: convenceu seu dono a tirar a roupa e fingir ter sido assaltado. Essa foi a primeira parte do plano dele. Então, vocês vão procurar primeiro por onde começa o plano e em seguida vai continuando, tá bom? O segundo quadradinho diz o seguinte: enganou o ogro, matou-o e apoderou-se de seu castelo. Essa foi a primeira parte ou foi a última parte da nossa história? Então pensem bem, tá certo? O terceiro quadradinho diz o seguinte: convenceu os agricultores a dizer que as terras pertenciam ao Marquês de Carabás. Essa é a primeira parte ou não? Por último, tem esse quadradinho que diz o seguinte: presenteou o rei com animais caçados. Essa foi a primeira parte do plano dele, porque ele seguiu uma sequência até chegar no seu objetivo. E a gente só precisa identificar onde começa, a ação que vem depois, a ação que vem depois e a última ação que finaliza o plano, tá certo? Fácil, né, pessoal? Então vamos aqui para o segundo pontinho da questão 2, essa daqui. Quem o gato dizia ser seu dono? E aí vai aparecer lá na nossa historinha o nome de uma pessoa muito importante. E a gente vai precisar escrever o nome dessa pessoa aqui nessa linha, certo? Também é uma questão bem fácil. Então vamos aqui para a nossa questão 3. Afinal, pessoal, quem era o Marquês de Carabás? E aí, de acordo com o nosso entendimento sobre a história, a gente vai colocar a resposta aqui nesse tracinho, tá certo? O primeiro pontinho da questão 3, ele também sugere que a gente dialogue, que a gente converse com quem está do nosso lado. Pode ser o papai, pode ser a mamãe, pode ser o seu tio, o seu primo, quem estiver ajudando vocês, tá bom? E o pontinho 1 fala o seguinte: o Marquês de Carabás existia ou foi o gato que inventou esse título de nobreza para seu dono? Explique por quê. Lá na nossa história acontece uma coisa que vai explicar justamente esse pontinho. Vocês vão lembrar que envolve o plano desse gato, envolve também o objetivo, e aí a gente vai saber, a partir da nossa história, se realmente existia essa pessoa, o Marquês, ou se foi fruto da imaginação do gato, tá certo? A minha questão 4 fala o seguinte: por que o gato armou esse plano? E aí ele vai dar duas opções pra gente. Uma das duas está correta. A opção que estiver correta, a gente vai marcar um X dentro do quadradinho, tá certo? Então vamos lá. O primeiro quadradinho diz que porque ele queria ficar rico. Se esse foi o motivo do gato, por ele ter armado toda aquela história, todo aquele plano, a gente vai marcar um X. Se não for essa, a gente vai ler a próxima, tá bom? Fala assim: porque queria ajudar seu dono a ter um castelo e a casar com a princesa. Esse foi o motivo. Se tiver sido, a gente vai marcar um X no segundo quadradinho, tá bom? O pontinho aqui da questão 4 pergunta o seguinte: o plano deu certo? Então a gente vai voltar lá para o final da história e vai ver se deu certo, se o gato conseguiu o que ele queria ou se deu errado. Se tiver dado certo, a gente vai marcar um X onde tem escrito a palavra sim. S-I-M, sim, tá certo? Se não tiver dado certo o plano desse gato, a gente vai marcar o segundo quadradinho, que diz não. N-A-O, tio, tá certo? Marcaram? Muito bem. Então vamos para a nossa quinta e última questão da página 18, tá certo? Quem é a personagem principal dessa história? E aí vocês precisam identificar sobre o que fala a nossa história, sobre quem. Tem um personagem que se destaca, tem um personagem que desenrola toda a nossa história, que está à frente dos planos, que está planejando coisas, que tem um objetivo no final dela, tá certo? Então a gente vai dizer quem é o nosso personagem principal e vai escrever aqui, tá bom? Se for o Marquês, a gente vai colocar o Marquês. Se for o ogro, a gente vai escrever o ogro. E se for o gato, a gente vai escrever o gato, tá certo? O primeiro pontinho da questão 5 também é só para a gente conversar, para a gente dizer, tá bom? Então, identifique
quem são as outras personagens. Porque a gente tem um personagem principal, que é de quem a nossa história está contando, sobre quem a nossa história está falando, e a gente tem as outras personalidades, as outras pessoas que vão aparecendo no decorrer da história, tá bom? E aí vocês vão identificar, depois que identificar quem é o nosso personagem principal. O restante são os coadjuvantes, as pessoas que só participam da história, mas que não se trata dela, tá certo? E é isso, pessoal. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Lembrem sempre de lavar as mãos e de ficar em casa. Um beijo da tia Thalia e da tia Cecília. Até a próxima!